Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, aí do canal Segunda Leitura, Mensagens e Reflexões. Estamos iniciando uma série de estudo no livro de Eclesiastes, um livro bastante filosófico e reflexivo e também traz uma perspectiva cristã muito interessante da vida. E como base para nossos estudos, nós vamos utilizar essa revistinha, A Vida Debaixo do Sol. A partir de agora, eu farei alguns comentários. Eu, pastor Gilvan de Oliveira, aqui da Igreja de São Bento do Trairi, primeira Igreja Batista do sétimo dia aqui de São Bento do Trairi, estarei trazendo alguns comentários sobre essa lição. Nós teremos uns 8 minutos para refletir sobre o tema, portanto, seremos bem sucintos. E vocês podem me ajudar nessa temática, lendo pelo menos cada sexta-feira o capítulo que servirá como base de nosso estudo. Hoje nós iremos nos debruçar sobre o capítulo 1, mas em outros momentos nós também iremos debruçar sobre os outros capítulos. E é interessante que antes de assistir esse comentário, você possa fazer a leitura integral de cada capítulo que aqui será estudado. Então, pois bem, vamos ao nosso assunto, o nosso primeiro estudo. Para começarmos a nossa reflexão no livro, é importante a gente discutir um pouquinho sobre a autoria do livro, tendo em vista que no próprio capítulo 1, o autor do livro, ele já nos dá uma pista de que o texto pode ter sido escrito pelo rei Salomão. Em mais de uma passagem, se vocês observarem, usa-se a expressão filho de Davi. Também usa a expressão, o escritor tem uma sabedoria insuperável e que também ele é aquele que tem reinado sobre Jerusalém. Além disso, no próprio livro é mencionado a superabundante riqueza do autor do livro e dessa maneira podemos associar ao rei Salomão. Mas em contrapartida, de outro modo, pensando de maneira diferente, há quem questione a sua autoria, assim como questiona a autoria de vários outros livros da Bíblia. E como não há menção ao nome do rei Salomão, muitos estudiosos interpretam a expressão filho de Davi como descendente de Davi, tendo em vista que a expressão original ela nos dá a margem para entender dessa maneira, ou oficial da corte de Davi. Pois bem, ao analisar a temática do livro, a gente pode pensar como alguém que está desenganado com a vida. O livro de Eclesiastes faz parte dos livros da sabedoria, ou livros poéticos, E está no meio dos livros de Jó, de Salmos, de Provérbios. E há quem diga que o livro de Eclesiastes é um livro pessimista, talvez o único nesse gênero literário, lá do Antigo Testamento, que foi colocado no cânon bíblico. E alguém pode estar pensando, mas como assim? Um livro que fala de um sujeito desenganado, de uma pessoa desenganada, isso é tipo um incentivo para as pessoas se desiludirem com a vida. Olhando nessa perspectiva, nós podemos realmente entender que Eclesiastes é um livro pessimista, e é um livro que, de uma certa maneira, parece estar desincentivando ou incentivando as pessoas a não quererem viver. Ou dizer para o leitor que nada nesse mundo vale a pena. Trabalho, prazer, riquezas. Mas, realmente, olhando por essa perspectiva, a gente pode entender dessa maneira. Mas isso só acontece se nós levarmos a vida sem Deus. O próprio livro diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. E este, então, é o ápice do livro, pois só uma vida com Deus é que faz sentido. Todas as outras coisas que eu já mencionei aqui, como trabalho, riquezas, só terão algum sentido se Deus estiver à frente de tudo. Caso contrário, a vida será só vaidades das vaidades, como diz o pregador, o autor do livro de Eclesiastes. E é bem interessante pensar no que o autor da lição aqui, foi o pastor Renato Negri, Ele fala algumas coisas que eu achei bem interessante sobre o livro de Eclesiastes. Ele quer nos mostrar que nós podemos conhecer
o verdadeiro sentido da vida, que está em Deus, é claro, né? Mostrando que Deus se revela para nós sobre 3 aspectos importantes. Deus se revela para nós como Criador, Deus se revela para nós como soberano, e Deus se revela para nós com sua sabedoria inescrutável. São sobre esses 3 aspectos que nós podemos entender que a vida só fará sentido se Deus estiver em nossa vida. Como Criador, então, Deus, Ele arma todo o cenário, Ele prepara tudo para nós. Ele tem forma própria e bem definida para receber o ser humano quando já vem esse mundo. E por isso que muitas vezes Ele pergunta, quem poderá endireitar o caminho que Ele torceu? Deus, como soberano, entretanto, determina as frustrações que muitas vezes nós enfrentamos na vida. A rotina da existência humana, que é representado logo no início do livro, como nós podemos ler aí no capítulo 1, aqueles que fizeram ou realizaram a leitura integral poderão entender isso, né? E que diz que enfadonho é o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles se afligir. E eis que tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Percebemos, entretanto, neste verso, que as frustrações impostas aos seres humanos, decretadas pelo Senhor, frustrações as quais também serão temas ainda dessa lição bíblica, são o resultado de quê? Da queda do homem. O homem se frustra porque, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, então, portanto, aquilo que gera tristeza e dor, a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. E, nesse sentido, nós podemos dizer que todos nós estamos submetidos a essas frustrações diárias. Seja no trabalho, seja com os recursos que possui, ou com outras formas de viver, de ter prazer ou algum relacionamento. Ok? Nesse sentido, para concluir, nós podemos ainda pensar na sabedoria de Deus. Porque qual é a sabedoria de Deus que podemos entender aqui no livro de Eclesiastes? Nós já a mencionamos quando falamos que Deus pôs no coração humano a eternidade. E onde é que está isso? É na passagem de Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Diz assim, tudo fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. E nesse sentido nós podemos entender, como o apóstolo Paulo também já no Novo Testamento, ele tenta elucidar para os seus leitores, os leitores da carta de Coríntios e também a nós, leitores hoje do Novo Testamento, que a sabedoria é diferente, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens, ele vive aí em função de ganhar, de ter, de lucrar. Eles vivem em função de se divertirem, de ter prazer, de rir. Mas nada disso faz sentido. E como disse o apóstolo Paulo, tudo isso é loucura. É por isso que o apóstolo Paulo pergunta em 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E aí nós podemos pensar na cruz. Como que um Deus pode morrer na cruz? Cruz que era um sinal na época de vergonha, um sinal de humilhação. Há sabedoria nisso? E ali um Deus foi crucificado. Mas é porque a loucura para os homens é sabedoria para Deus. É só também pensar no sábio Salomão, né? Diz que na terra não houve alguém mais sábio do que ele. Pelo menos entre os reis e os líderes da sua época, os governantes de sua época. E até hoje nós podemos imaginar que, pensando nos escritos que ele deixou, que ninguém alcançou a sua sabedoria. Mas, mesmo assim, a Bíblia diz que a sabedoria de Jesus é superior à de Salomão. E como que a sabedoria de Jesus é superior? Se ele morre por nós na cruz, se ele é humilhado, é porque a sabedoria de Deus, muitas vezes, é loucura para os homens. E não encontrar a resposta fácil. Se nós pensarmos nas 3 perguntas que fazem, e o autor da lição aqui, ele abre essa lição,
sobre as 3 perguntas que nós muitas vezes fazemos para encontrar o sentido da vida, né? Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Muitos sábios e filósofos já se debruçaram a responder essas perguntas, e muitos, né, trouxeram tratados importantes, mas tudo isso é loucura diante da sabedoria de Deus, de como Deus pode responder essas perguntas para nós. A cruz é a resposta para tudo. Obrigado por participar conosco, né, desse estudo, que você possa seguir nos próximos comentários, nos próximos dias em que estaremos refletindo ainda sobre o livro de Eclesiastes. Tenha uma boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus.